Ela estava ali, segurando firme a mão do filho, tentando esconder as lágrimas enquanto dizia à atendente: "Preciso cancelar o bolo." O menino olhou para a mãe sem entender. Era o aniversário dele, mas ninguém na confeitaria imaginava que um homem de terno, observando tudo daquela mesa no canto, estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. A confeitaria Doce Encanto estava movimentada naquela tarde. O aroma de baunilha e chocolate tomava conta do ambiente, enquanto clientes escolhiam bolos nas vitrines iluminadas. Marina segurava firme a mão pequena do filho, Lucas, que olhava encantado para os doces coloridos atrás do vidro. "Mãe, aquele ali, o de chocolate com morango." Os olhos do menino brilhavam de expectativa. Marina forçou um sorriso, mas seus olhos contavam outra história. Ela havia guardado cada centavo durante meses, fazendo horas extras na lanchonete onde trabalhava, pulando refeições, recusando qualquer luxo. Tudo para dar ao filho o aniversário que ele merecia. Mas naquela manhã, a proprietária da lanchonete a chamou para uma conversa difícil. Os negócios estavam ruins. Não haveria mais horas extras. Pior, seu salário seria cortado. "Bom dia, como posso ajudar?" A atendente Beatriz sorriu profissionalmente. Marina respirou fundo. "Eu fiz uma encomenda. Um bolo, no nome Marina Oliveira." "Ah, sim! O bolo de chocolate com morango. Ficou lindo, quer ver?" Na verdade, a voz de Marina tremeu. "Preciso cancelar." O sorriso de Beatriz desapareceu. Lucas puxou a manga da mãe, confuso. "Mãe, mas é meu aniversário." As lágrimas que Marina tentava segurar começaram a cair. Ela se abaixou, ficando na altura do filho. "Amor, a gente vai fazer um bolo em casa, tá bom? Vai ser especial do mesmo jeito." "Mas, senhora, o bolo já está pronto. E a política da loja?" Beatriz tentou manter o tom profissional, mas havia desconforto em sua voz. "Eu sei, eu pago a taxa de cancelamento, só, por favor." A Marina abriu a carteira com mãos trêmulas, revelando algumas notas amassadas e moedas. Naquele momento, o silêncio na confeitaria era ensurdecedor. Outros clientes observavam a cena, alguns com pena, outros desviando o olhar. Lucas não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a dor da mãe. Ele apertou a mão dela mais forte. "Tudo bem, mãe. A gente faz em casa mesmo." Marina o abraçou ali mesmo, no meio da loja, e chorou. Chorou pela humilhação, pela impotência, por não conseguir dar ao filho o que ele merecia. Lucas, tentando ser forte, segurou as próprias lágrimas. Ninguém percebeu o homem de terno escuro sentado na mesa do canto. Rafael Montenegro observava tudo em silêncio, sua xícara de café esquecida à frente. Ele havia entrado apenas para trabalhar em seu notebook, mas aquela cena o atingiu de uma forma que não esperava. Havia algo naquele abraço desesperado entre mãe e filho que o transportou para outro tempo, outro lugar, outra dor. Suas mãos cerraram em punhos sobre a mesa. Memórias que ele tentava manter enterradas começaram a surgir. Ele também já tinha sido aquele menino. Também teve uma mãe que se sacrificou. A diferença era que ele não teve um final feliz a tempo. Rafael levantou-se devagar, a decisão tomando forma em sua mente. Ele não podia mudar o passado, mas talvez pudesse escrever um futuro diferente para aquela mãe e aquele menino. Ele caminhou até o balcão. "Espere, por favor." A voz de Rafael era firme, mas gentil. Marina virou-se, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Lucas se escondeu atrás da mãe, intimidado pelo homem alto de terno impecável que se aproximava. Beatriz, a atendente, também pareceu surpresa com a intervenção, suas mãos parando no meio do movimento sobre o balcão. "Eu gostaria de pagar pelo bolo do menino", Rafael disse, tirando a carteira do bolso interno do paletó com um movimento calculado e tranquilo. Marina ficou paralisada. Seu rosto era um mosaico de emoções conflitantes. Confusão, vergonha, algo parecido com esperança, e uma profunda desconfiança de qualquer coisa que parecesse bom demais para ser verdade. Ela havia aprendido, da forma mais difícil, que nada na vida vinha de graça. "Não, o senhor não precisa fazer isso." A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. "Eu sei que não preciso." Rafael interrompeu suavemente, mas havia uma determinação em seu tom que não deixava espaço para argumentos. "Mas quero fazer isso,
Todo menino merece ter um bolo no seu aniversário. Senhor, eu agradeço muito de coração, mas não posso aceitar caridade de estranhos. Marina ergueu o queixo, tentando manter a dignidade que restava, aquele último pedaço de orgulho que ela ainda conseguia segurar. Ela havia sido criada por uma avó rígida, que martelou na sua cabeça que pedir ajuda era sinal de fraqueza, que aceitar esmola era perder o próprio valor. Mesmo quando a vida a derrubou repetidas vezes, ela sempre se levantou sozinha, com as próprias mãos calejadas e o coração partido. Rafael pausou, estudando o rosto dela. Ele reconhecia aquele orgulho. Reconhecia cada fibra daquela resistência feroz contra a vulnerabilidade. Era o mesmo orgulho que sua mãe carregava quando recusava a ajuda dos vizinhos, mesmo quando a geladeira estava vazia e o estômago de ambos roncava durante a noite. O mesmo orgulho que a impediu de aceitar tratamento médico até ser tarde demais, porque custava caro e ela preferia usar cada centavo nele. O mesmo orgulho que, de certa forma, a matou lentamente enquanto ele assistia impotente, pequeno demais para fazer diferença. Não é caridade, Rafael respondeu, sua voz carregando um peso que ia além daquele momento. Ele se abaixou, dobrando os joelhos até ficar na altura de Lucas, que o observava com aquela mistura de medo e curiosidade típica das crianças. É um investimento. Sabe, jovem, hoje é seu aniversário? Lucas assentiu timidamente, os dedos ainda entrelaçados na blusa da mãe. Então preciso te contar um segredo muito importante. Um segredo que poucas pessoas conhecem. Rafael baixou a voz como quem compartilha uma informação preciosa. Aniversários são dias mágicos. São os únicos dias do ano em que nossos desejos têm mais força para se realizar. Mas só funciona se tiver bolo. É tipo combustível para os desejos. Como gasolina para um carro, sabe? Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério. Sério. Minha mãe me contou isso quando eu era pequeno como você. E sabe o que mais? Quando alguém ajuda a fazer um desejo se realizar, aquela pessoa também ganha um desejo extra. Então, na verdade, você estaria me ajudando. Eu preciso muito de um desejo especial, e você pode me dar essa chance. Marina sentiu um nó subindo pela garganta, aquele tipo de emoção que dói fisicamente. Ninguém nunca havia falado assim com seu filho. Ninguém havia se abaixado para ficar na altura dele, olhado nos seus olhos com respeito genuíno, transformado um momento de humilhação em algo mágico e especial. A maioria das pessoas mal notava Lucas, e quando notavam, era com pena ou indiferença. Mãe? Lucas puxou a blusa de Marina com mais insistência, seus olhos brilhando com aquela esperança pura que só as crianças conseguem ter. Podemos deixar ele ajudar? Assim ele também ganha um desejo. Ele disse que precisa muito. As lágrimas voltaram aos olhos de Marina. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de vergonha ou derrota. Eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo. Gratidão verdadeira, aquela que nasce quando alguém vê sua dor e decide carregá-la junto, nem que seja por um momento. Ela olhou para Rafael e viu algo em seus olhos que a fez entender, num nível profundo e inexplicável, que aquele homem não estava fazendo isso por pena. Havia uma dor antiga naquele olhar, uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente, e de alguma forma ela reconhecia aquela dor porque carregava a sua própria. Tudo bem, ela sussurrou finalmente, a palavra saindo como uma rendição, mas também como uma libertação. Rafael sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto sério. Ele voltou-se para Beatriz, que havia assistido toda a cena com os olhos marejados. O bolo, por favor, aquele de chocolate com morango que estava reservado, e se puder adicionar alguns docinhos extras, brigadeiros talvez, e aqueles biscoitinhos decorados, ficaria muito grato. Beatriz assentiu rapidamente, feliz por fazer parte daquele momento. Claro, vou preparar tudo com muito carinho. Enquanto Beatriz se movia pela confeitaria preparando o pedido com um cuidado especial, Rafael ajoelhou-se novamente perto de Lucas. Desta vez, o menino não se encolheu. Havia algo no jeito daquele homem que inspirava confiança, uma gentileza que não precisava de palavras. Como você se chama, jovem? Lucas. Lucas Oliveira. O menino respondeu com mais confiança agora. E você? Rafael. Rafael Montenegro.
Muito prazer em conhecer você, Lucas. Ele estendeu a mão formalmente, como faria com um adulto. Lucas olhou para a mão grande à sua frente e, imitando os gestos que via nos adultos, apertou-a com toda a seriedade que conseguiu reunir. Depois não conseguiu segurar e deu uma risadinha. E Rafael riu também, um som baixo e genuíno que surpreendeu até ele mesmo. Fazia tempo que não ria assim. Marina observava a cena com o coração apertado, uma mistura complexa de emoções tomando conta dela. Quem era aquele homem? Por que estava fazendo isso? O que ele queria em troca? A vida havia ensinado que ninguém dava nada de graça, que sempre havia um preço a pagar. Mas olhando para ele, vendo como interagia com Lucas, algo dentro dela insistia que desta vez era diferente. Beatriz voltou com uma caixa grande e bonita, decorada com fitas coloridas. Pronto. Coloquei o bolo, uma dúzia de brigadeiros, biscoitos decorados e até alguns cupcakes que sobraram hoje. Tudo especial para o aniversariante. Perfeito. Muito obrigado. Rafael levantou-se e foi até o balcão. Ele tirou alguns cartões da carteira e entregou a Beatriz. Quanto fica o total? Beatriz calculou rapidamente. Seriam R$ 240, senhor. Rafael entregou 3 notas de R$ 100. Fique com o troco. E obrigado pela gentileza com eles. Não, senhor, é muito. Beatriz tentou devolver. Por favor, aceite. Considere uma gratidão pelo carinho. Rafael insistiu com um sorriso. Marina estava boquiaberta. Aquele valor era quase 1/3 do seu salário mensal. E ele havia dado como se fosse nada, como quem compra um café. Pronto, está tudo resolvido. Rafael pegou a caixa e entregou cuidadosamente para Marina, suas mãos tocando as dela por um breve segundo. Ela sentiu o calor daquele toque e rapidamente afastou as mãos, confusa com a própria reação. Feliz aniversário, Lucas. Aproveite cada pedaço desse bolo. E não esqueça de fazer seu pedido com o coração. Obrigado, Sr. Rafael. Lucas não conseguiu se conter e abraçou as pernas do homem impulsivamente, enterrando o rosto no tecido caro do terno. Rafael ficou completamente imóvel por um instante, como se não soubesse como reagir ao gesto. Suas mãos ficaram suspensas no ar, hesitantes. Então, muito devagar, ele colocou uma mão na cabeça do menino, sentindo os fios macios sob seus dedos. Algo dentro dele se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Era como se uma represa antiga finalmente cedesse, liberando emoções que ele mantinha trancadas há anos. Por um momento, ele não era mais o empresário bem-sucedido em seu terno de grife. Era novamente aquele menino pequeno abraçando sua mãe, sentindo-se seguro pela última vez. Marina observava a cena e viu algo que a abalou. Havia lágrimas nos olhos de Rafael. Ele as piscou rapidamente, tentando esconder. Mas ela viu. Naquele momento, ele não era um estranho fazendo caridade. Era alguém carregando uma dor tão grande quanto a dela. Lucas finalmente soltou Rafael e olhou para cima com um sorriso enorme. Você é legal. Queria que você fosse meu amigo. Eu também queria, Lucas. Rafael respondeu com sinceridade absoluta. Marina tentou encontrar palavras, qualquer coisa que pudesse expressar o turbilhão dentro dela, mas nada parecia suficiente. Como você agradece alguém que não apenas te deu algo material, mas devolveu sua dignidade no processo? Eu não sei como agradecer. Eu não tenho palavras, mas um dia, de alguma forma, eu vou encontrar um jeito de te pagar de volta. Prometo. Não importa quanto tempo leve. Rafael balançou a cabeça, e havia uma tristeza profunda em seu rosto agora. Não me deve nada, Marina. Absolutamente nada. Apenas cuide bem dele. Cuide muito bem. Abrace ele todos os dias. Diga que ama ele. E nunca, nunca, deixe que ninguém apague esse brilho nos olhos dele. Esse brilho é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Havia um peso naquelas palavras que ia muito além do momento. Era como se ele estivesse falando de alguém que havia perdido, alguém cujo brilho se apagou enquanto ele assistia sem poder fazer nada. Marina sentiu um arrepio. Eu prometo. Ele é tudo para mim. Eu sei, dá para ver. Rafael sorriu tristemente. Vocês são sortudos de terem um ao outro. Houve um momento de silêncio carregado de significados não ditos. Então Rafael deu um passo para trás, como quem se despede. Eu preciso ir. Tenho uma reunião. Mas
Foi muito bom conhecer vocês dois. Muito bom mesmo. Tchau, Sr. Rafael. Obrigado pelo bolo. Lucas acenou animadamente. De nada, campeão. Aproveite sua festa. Marina segurou a caixa contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Obrigada, de coração. Você não sabe o quanto isso significa. Eu sei. Rafael respondeu baixinho. Eu sei exatamente o quanto significa. E então ele saiu da confeitaria, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não conseguiria ir embora. A sineta da porta tocou quando ele passou, um som alegre que contrastava com o peso em seu peito. Marina e Lucas ficaram ali parados, ainda processando o que havia acontecido. Beatriz se aproximou, limpando os próprios olhos. Que homem especial, ela murmurou. Vocês tiveram muita sorte hoje. Tivemos, Marina concordou, olhando para a porta por onde Rafael havia saído. Muita sorte. Mas no fundo, ela sentia que aquilo não era apenas sobre sorte. Era sobre algo maior, sobre conexões invisíveis entre pessoas que carregam dores semelhantes, sobre segundas chances e redenção. Era sobre um homem tentando consertar algo do passado através do presente de outras pessoas. Lucas puxou a mão dela. Mãe, podemos ir para casa fazer a festa agora? Marina sorriu, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Podemos, meu amor. Vamos fazer a melhor festa que você já teve. E enquanto eles saíam da Doce Encanto, mãe e filho de mãos dadas, a caixa preciosa entre eles, nenhum dos dois sabia que aquele encontro era apenas o começo de algo que mudaria suas vidas para sempre. Marina e Lucas saíram da confeitaria Doce Encanto abraçados, a caixa do bolo sendo carregada como se fosse feita de cristal, o tesouro mais valioso que já haviam possuído. O sol da tarde batia nas calçadas, criando sombras longas que dançavam conforme eles caminhavam. Lucas não parava de falar, sua vozinha animada preenchendo o silêncio da rua. Mãe, o Sr. Rafael é muito legal, né? Ele disse que meu desejo vai se realizar. Você acha que vai mesmo? Marina apertou a mão pequena do filho. Acho que sim, amor. Pessoas especiais aparecem nas nossas vidas quando a gente mais precisa. Enquanto seguiam para casa, Rafael permaneceu na confeitaria por mais alguns minutos. Ele havia voltado para sua mesa do canto, mas não tocou no café que estava frio. Beatriz o observava discretamente enquanto organizava o balcão. Havia algo naquele homem que a intrigava. Ele parecia estar carregando o peso do mundo nos ombros. Desculpe me intrometer. Beatriz finalmente se aproximou. Mas o que o senhor fez foi muito bonito. Não vejo isso todos os dias. Rafael ergueu os olhos, como se tivesse esquecido que havia outras pessoas ali. Você tem família, Beatriz? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Ela piscou algumas vezes antes de responder. Tenho, sim. Minha mãe, 2 irmãos mais novos. Meu pai faleceu tem alguns anos. Sinto muito. Rafael fez uma pausa. Sua mãe, ela está bem? Saudável? Está, graças a Deus. Por quê? Rafael olhou pela vitrine para a rua onde Marina e Lucas haviam desaparecido. Cuide deles, Beatriz. Cuide enquanto pode, enquanto estão aqui, enquanto você ainda tem tempo. A gente nunca sabe quando vai ser tarde demais. A gente sempre acha que tem mais tempo, que pode fazer as coisas depois, que vai haver uma próxima oportunidade. Mas às vezes, não há. Havia uma dor tão crua naquelas palavras que Beatriz sentiu um aperto no peito. Ela não sabia o que dizer, então apenas assentiu. Vou cuidar, prometo. Rafael se levantou, deixando algumas notas sobre a mesa, muito mais do que o valor do café que nem havia tomado. Obrigado por ouvir. E obrigado por ter sido gentil com eles. Sempre, senhor. Volte quando quiser. Mas Rafael já estava saindo, a porta da confeitaria se fechando atrás dele com um tilintar suave da sineta. Beatriz ficou olhando para as notas sobre a mesa, depois para a porta, sentindo que havia testemunhado algo importante, mesmo sem entender completamente o que. Do outro lado da cidade, Marina e Lucas finalmente chegaram ao prédio onde moravam. Era uma construção antiga, com paredes descascadas e uma escada estreita que rangia a cada passo. Eles subiam 4 andares, porque o elevador estava quebrado havia meses, e o proprietário nunca se importou em consertar. Marina já estava acostumada, mas hoje a caixa do bolo tornava a subida mais desafiadora. Deixa eu ajudar, mãe.
Lucas tentou segurar a caixa também. Não, amor. Você pode tropeçar. A gente já está quase lá. Quando chegaram ao apartamento, Marina colocou o bolo cuidadosamente sobre a pequena mesa da cozinha. O apartamento era minúsculo, podia-se ver quase tudo de uma vez. A sala que também servia de quarto para ela, com um sofá-cama velho mas limpo. O quartinho de Lucas, mal cabendo a cama de solteiro e um guarda-roupa. A cozinha que era mais um corredor com fogão e pia, e o banheiro com azulejos rachados, mas sempre impecáveis. As paredes tinham manchas de umidade que ela tentava cobrir de todas as formas possíveis. Havia desenhos de Lucas por toda parte, colados com fita adesiva. Desenhos de super-heróis, de dinossauros, de uma casa grande com jardim e um cachorro, de uma família feliz com mãe, filho e uma figura masculina que ele sempre desenhava, mas nunca explicava quem era. Marina sabia. Era o pai que ele nunca teve. O pai que ele inventava na imaginação para preencher o vazio. Os móveis eram uma coleção de histórias de sobrevivência. O sofá havia sido encontrado na calçada e ela passou uma semana limpando e consertando. A mesa da cozinha foi doação de uma vizinha que se mudou. O guarda-roupa de Lucas era da época em que ela mesma era criança, pintado de azul com suas próprias mãos. Nada combinava, mas tudo tinha amor. Posso abrir a caixa, mãe? Por favor? Pode sim. Marina sorriu, observando a empolgação do filho. Quando Lucas abriu a caixa, seus olhos se arregalaram. O bolo era ainda mais bonito do que ele lembrava. 3 camadas de chocolate cobertas com morangos frescos, decorado com chantilly e pequenas estrelas de açúcar que brilhavam. Os brigadeiros estavam organizados em forminhas coloridas. Os biscoitos tinham formatos de balões e presentes, e os cupcakes pareciam ter saído de uma revista. Mãe, olha, é o bolo mais bonito do mundo inteiro. Marina sentiu as lágrimas voltarem. É sim, meu amor, é lindo. Posso comer um brigadeiro antes do jantar? Normalmente Marina diria não, porque tinha regras sobre comer doce antes da refeição. Mas hoje era diferente. Hoje era sobre celebrar não apenas o aniversário de Lucas, mas também sobre celebrar a bondade inesperada de um estranho, sobre celebrar que eles tinham um ao outro, sobre celebrar que mesmo nos dias mais difíceis, ainda havia magia no mundo. Hoje você pode, afinal é seu aniversário. Lucas pegou um brigadeiro e mordeu, seus olhos se fechando de prazer. Está uma delícia. Prova um, mãe. Marina pegou um também, e quando o sabor doce encheu sua boca, ela entendeu por que Lucas estava tão feliz. Não era apenas sobre o sabor. Era sobre poder ter algo especial, algo que outras crianças tinham sem pensar 2 vezes, mas que para eles era raro como diamantes. Eles passaram a tarde preparando para a pequena festa. Marina cozinhou o que tinha: arroz, feijão, frango desfiado que havia sobrado do dia anterior e uma salada com tomates e alface que ela comprou na feira. Não era muito, mas era feito com amor. Lucas ajudou a arrumar a mesa, colocando guardanapos coloridos que Marina havia guardado de uma festa na lanchonete. Não havia decoração elaborada. Não havia balões caros ou banners personalizados. Mas havia algo que dinheiro não podia comprar: a presença total um do outro. Nenhum celular tocando, nenhuma distração, apenas mãe e filho celebrando mais um ano de vida, mais um ano de luta vencida, mais um ano juntos. Quando o sol começou a se pôr, Marina acendeu uma velinha no bolo. Era uma velinha simples, branca, que ela havia comprado no mercadinho da esquina semanas atrás, quando ainda tinha esperança de poder fazer um bolo caseiro. A chama pequena dançava no topo do bolo magnífico. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Marina cantava com a voz embargada, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto agora. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um amor tão profundo que não cabia dentro do peito. Lucas olhava para a mãe com aqueles olhos grandes e brilhantes, vendo cada lágrima, sentindo cada emoção e mesmo sendo tão pequeno, entendendo que aquilo era amor na sua forma mais pura. Ele juntou as mãozinhas, fechou os olhos com força e fez seu pedido. Marina observava o filho fazer o pedido e seu coração se apertou. Ela sabia o que ele estava pedindo.
Era o mesmo pedido de todo aniversário desde que ele tinha idade suficiente para entender que outras crianças tinham pais, e ele não. Ele pedia por uma família completa. Pedia por alguém para fazer sua mãe sorrir. Pedia para não ver mais a mãe chorando escondida no banheiro quando achava que ele estava dormindo. Pedia por um pai. Pode soprar, amor. Lucas soprou com toda a força e a velhinha se apagou. Ele bateu palmas feliz. Soprei de uma vez só. O senhor Rafael disse que quando a gente sopra de uma vez, o desejo tem mais força. Disse mesmo. Marina sorriu através das lágrimas. Então, com certeza vai se realizar. Eles comeram o bolo, cada pedaço saboreado como se fosse o último. Lucas falava sem parar sobre a escola, sobre os amigos, sobre um desenho que estava fazendo para dar de presente para a mãe. Marina ouvia cada palavra como se fossem as mais importantes do mundo, porque para ela eram. Depois do jantar, depois do banho, depois das histórias que ela inventava porque não tinha dinheiro para comprar livros novos, Lucas finalmente adormeceu. Marina o cobriu com o cobertor surrado mas limpo, beijou sua testa e ficou ali observando ele dormir. O rosto tranquilo, os cílios longos, a respiração suave. Seu filho. Sua razão de viver. A única coisa boa que havia acontecido na sua vida difícil. Ela saiu do quarto em silêncio e foi para a pequena janela da sala. Era uma janela que dava para os fundos de outros prédios. Não tinha vista bonita, mas de noite dava para ver o céu entre as construções. As estrelas estavam lá, pequenos pontos de luz lutando contra a poluição luminosa da cidade. Marina pensou em Rafael. Quem era aquele homem? O que o havia motivado a fazer algo tão generoso por completos estranhos? E por que ela não conseguia tirar da cabeça o jeito que ele olhou para Lucas, aquela mistura de carinho e dor profunda? Por que havia lágrimas nos olhos dele quando Lucas o abraçou? Havia uma história ali. Uma história de perda e arrependimento. Ela podia sentir. Reconhecia aquele tipo de dor porque carregava a sua própria. Dor de ter perdido a família quando ficou grávida jovem demais. Dor de ter sido julgada e abandonada por todos que deveriam tê-la amado incondicionalmente. Dor de criar um filho sozinha num mundo que não facilitava nada para mães solteiras. Mas também havia algo mais naquele encontro. Algo que ela não conseguia nomear, mas podia sentir no fundo do peito. Era como se o universo tivesse colocado aquele homem no caminho deles por algum motivo maior. Como se aquele momento na confeitaria fosse o início de algo, não o fim. Obrigada. Ela sussurrou para as estrelas, para o universo, para Rafael, onde quer que ele estivesse. Obrigada por fazer meu filho feliz hoje. Obrigada por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. O que Marina não sabia era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento de cobertura. Era um lugar imenso, decorado por um designer famoso, com vista panorâmica da cidade iluminada. Tudo era perfeito, caro, impecável e completamente vazio de vida. Não havia fotografias nas paredes, exceto uma. Não havia bagunça, não havia vida, não havia amor. Era um museu, não um lar. Rafael estava sentado no sofá de couro italiano que custou mais do que Marina ganhava em um ano, mas ele nem notava o conforto. Em suas mãos, ele segurava uma fotografia antiga, gasta nas bordas de tanto ser manuseada. Na foto, uma mulher magra abraçava um menino pequeno. Ambos sorriam para a câmera. Sorrisos genuínos apesar das roupas surradas, do cenário humilde de um barraco de madeira ao fundo, da pobreza óbvia que cercava aquele momento. Mas o que a foto realmente capturava era o amor. Amor incondicional, amor que supera qualquer dificuldade, amor que não precisa de palavras. Desculpa, mãe. Rafael sussurrou para a foto, sua voz quebrando. Desculpa por não ter chegado a tempo. Desculpa por ter demorado tanto para conseguir dar a você o que merecia. Desculpa por não ter estado lá quando você mais precisou. Uma lágrima caiu no vidro do porta-retrato, depois outra, e mais outra. Rafael não tentou limpar. Ele apenas segurou a foto contra o peito e deixou a dor vir. Aquela dor que ele enterrava durante o dia com trabalho e reuniões e negócios. A dor que só vinha à noite, quando estava sozinho naquele apartamento enorme e vazio que ele comprou para impressionar pessoas que não importavam. Ele pensou em Marina, pensou em Lucas,
Pensou em como aquela mãe estava fazendo exatamente o que a dele fez, sacrificando tudo pelo filho. E pensou em como ele não estava lá quando sua mãe precisou, mas poderia estar lá para aquela família. Poderia fazer a diferença desta vez. Poderia transformar seu sucesso tardio em algo que realmente importasse. Eu vou ajudar eles, mãe. Ele prometeu para a foto. Eu vou fazer por eles o que não consegui fazer por você. Não vou deixar que aquele menino passe pelo que eu passei. Não vou deixar que aquela mãe morra esperando por dias melhores. Eu prometo. Rafael colocou a foto de volta no lugar de honra sobre a lareira que ele nunca usava. Ele pegou seu celular e começou a fazer anotações. Planos começaram a se formar na sua mente. Ele era um homem de negócios bem-sucedido. Havia construído um império do zero. Se conseguia fazer isso, conseguiria encontrar uma forma de ajudar Marina e Lucas sem ferir o orgulho dela, sem fazer parecer caridade. Tinha que ser algo digno, algo que desse a ela a chance de manter sua dignidade enquanto construía uma vida melhor para o filho. Uma oportunidade, não uma esmola. Um caminho, não um atalho. E enquanto Rafael planejava no luxo de seu apartamento vazio, e Marina olhava as estrelas de sua janela humilde, nenhum dos dois sabia que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de formas que mudariam ambos para sempre. Nenhum deles sabia que aquele encontro na confeitaria não foi coincidência, mas o universo conspirando para dar a ambos uma segunda chance. Uma chance de redenção, de cura, de encontrar propósito na dor do passado. A noite avançava sobre a cidade, cobrindo ricos e pobres com o mesmo manto de escuridão. E nas estrelas lá em cima, talvez o espírito de uma mãe que havia partido cedo demais sorria, sabendo que seu filho finalmente tinha encontrado um caminho para transformar sua dor em algo belo, algo que honraria a memória dela de uma forma que dinheiro nunca poderia. Os dias seguintes trouxeram uma rotina familiar para Marina. Acordar quando ainda estava escuro, o despertador tocando às 5 da manhã, com seu som estridente que ela sempre abafava rapidamente para não acordar Lucas. Tomar banho gelado porque o aquecedor estava quebrado e ela não tinha dinheiro para consertar. Preparar o café da manhã simples, pão com margarina e leite com achocolatado para Lucas, apenas café preto para ela porque precisava economizar. Acordar o filho com beijos, ajudá-lo a se vestir, pentear seus cabelos com carinho, ajustar as alças da mochila surrada que já estava no 3º ano de uso, deixá-lo na escola municipal que ficava a 3 quarteirões de distância, sempre com um abraço apertado e um "te amo" sussurrado. Correr para pegar 2 ônibus até a lanchonete Sabor Caseiro, chegando sempre alguns minutos antes do horário para mostrar ao seu Geraldo que era uma funcionária dedicada. Trabalhar sem parar das 7 da manhã às 3 da tarde, servindo cafés, fritando ovos, montando sanduíches, limpando mesas, sorrindo para clientes que às vezes nem olhavam para seu rosto. Correr novamente para pegar os mesmos 2 ônibus de volta. Buscar Lucas na escola. Ouvir sobre o dia dele enquanto caminhavam de mãos dadas para casa. Ajudar com a lição de casa na mesinha da cozinha, enquanto preparava o jantar com o que tinha. Dar banho, contar histórias inventadas, cantar canções de ninar, beijar a testa, apagar a luz, e então, finalmente, sentar no sofá-cama e permitir que a exaustão tomasse conta. Era uma vida dura, exaustiva, sem espaço para sonhos ou desejos próprios. Mas era a vida deles, e Marina a aceitava sem reclamações porque cada sacrifício tinha um propósito. Lucas, seu menino, sua razão de continuar lutando todos os dias. O que Marina não esperava, não podia sequer imaginar, era encontrar Rafael Montenegro novamente. Foi numa manhã comum na lanchonete, cerca de 1 semana depois do aniversário de Lucas. O movimento estava mais lento que o normal, aquela calmaria estranha entre o café da manhã apressado e o almoço corrido. Marina estava limpando mesas quando ouviu a sineta da porta tocando. Ela ergueu os olhos automaticamente, pronta para cumprimentar o cliente com seu sorriso profissional. E congelou. Rafael estava ali, na entrada da lanchonete Sabor Caseiro, parecendo completamente fora de lugar com seu terno azul marinho impecável, sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel do apartamento de Marina, e uma presença que fazia as pessoas virarem para olhar.
Ele examinou o ambiente com aqueles olhos escuros e penetrantes até que encontrou o que procurava. Marina. Seus olhares se encontraram através do salão simples da lanchonete, e Marina sentiu seu coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Não era medo. Não era apenas surpresa. Era algo mais complexo. Uma mistura de emoções que a deixou sem saber como reagir. Rafael caminhou até o balcão com passos medidos e seguros. Alguns clientes observavam curiosos, cochichando entre si sobre o homem elegante naquele lugar tão simples. Dona Carmen, outra funcionária, cutucou Marina com o cotovelo. Que homem bonito! E está olhando para você, menina! Marina sentiu o calor subir pelo pescoço até as bochechas. Ela se aproximou do balcão, limpando as mãos nervosamente no avental manchado de gordura. Bom dia! Sua voz saiu mais fraca que pretendia. Bom dia, Marina. Rafael sorriu, e havia algo genuíno naquele sorriso que a desarmou completamente. Espero não estar te incomodando. Não, claro que não. O que o senhor faz aqui? Ela olhou ao redor, como se esperasse uma explicação para aquela situação surreal. Vim tomar café. Rafael respondeu simplesmente, mas havia algo em seu tom que sugeria que aquela não era toda a verdade. E talvez conversar se você tiver alguns minutos. O coração de Marina bateu ainda mais forte. Meu chefe não gosta muito que a gente converse com os clientes durante o expediente. Ele acha que atrapalha o trabalho. Rafael olhou para seu Geraldo, que observava tudo de trás do balcão com expressão curiosa e ligeiramente desconfiada. Rafael era bom em ler pessoas, uma habilidade essencial para alguém que construiu um império nos negócios. Ele viu no dono da lanchonete um homem trabalhador, desconfiado de estranhos, protetor com suas funcionárias. Entendo perfeitamente. Rafael manteve o tom respeitoso. Então vou fazer um pedido. Quero um café preto, sem açúcar, e um pão na chapa com queijo. E quando você tiver seu intervalo para descanso, se não for incômodo, eu gostaria muito de falar com você por alguns minutos. É importante, mas nada que deva te preocupar. Apenas uma conversa. Marina assentiu, ainda confusa e nervosa. Tudo bem. Eu vou preparar seu pedido. Ela foi até a cozinha, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto preparava o café. Dona Carmen apareceu ao seu lado, os olhos arregalados de curiosidade. Menina, quem é aquele homem? Ele está interessado em você, tenho certeza. Não é nada disso, Carmen. Ele ajudou eu e o Lucas outro dia. É só isso. Ajudou como? Carmen não era conhecida por sua discrição. Comprou o bolo de aniversário do Lucas, quando eu não tinha dinheiro. Marina respondeu baixinho, não querendo que outros ouvissem. Jesus, que homem generoso. Carmen colocou a mão no peito dramaticamente. E bonito também. Você teve sorte, menina. Marina não respondeu. Ela montou o pão na chapa com cuidado, serviu o café em uma xícara limpa, colocou tudo em uma bandeja e levou até a mesa onde Rafael havia se sentado, perto da janela que dava para a rua movimentada. Aqui está. Ela colocou a bandeja com cuidado. Obrigado. Rafael olhou para ela com aquela intensidade que a fazia sentir, como se ele pudesse ver através das paredes que ela havia construído ao redor do coração. Como está o Lucas? Ele gostou do bolo? O fato de Rafael perguntar sobre seu filho, de lembrar o nome dele, de se importar genuinamente, fez algo dentro de Marina derreter. Ele amou. Não parava de falar sobre você, sobre como você é legal, sobre como os desejos de aniversário funcionam. Ele ficou tão feliz. Eu não sei como agradecer o suficiente. Me ver aqui sabendo que ele foi feliz já é agradecimento mais que suficiente. Rafael fez uma pausa. Quando você tiver seu intervalo, podemos conversar? Eu vou perguntar ao seu Geraldo. Normalmente tenho 15 minutos daqui a pouco. Marina voltou para o balcão e explicou a situação ao patrão. Seu Geraldo olhou para Rafael com aquele olhar avaliador de quem já viu muita coisa na vida. Esse homem é confiável? Ele ajudou meu filho. Acho que sim. Seu Geraldo suspirou. Tá bom. Mas deixa a porta da cozinha aberta. Se ele fizer qualquer coisa estranha, você grita. Marina quase riu da preocupação paternal de seu Geraldo. Ele podia ser durão, mas tinha um coração mole. Obrigada.
O movimento na lanchonete continuou lento e, quando chegou a hora do intervalo, Marina serviu um copo de suco para si mesma e se aproximou da mesa de Rafael com o coração disparado. Ela não fazia ideia do que ele queria falar, mas uma parte dela estava nervosa e outra parte, estranhamente, estava esperançosa. "Posso sentar?" Ela perguntou, mesmo sabendo que ele havia pedido para conversar. "Por favor." Rafael indicou a cadeira à frente dele. "Obrigado por aceitar conversar comigo." Marina sentou na ponta da cadeira, as mãos ao redor do copo de suco, os ombros tensos. Ela não estava acostumada com esse tipo de atenção, especialmente não de homens como Rafael, homens bem-sucedidos, elegantes, que claramente vinham de um mundo completamente diferente do dela. "Você me procurou de propósito, não foi?" Ela decidiu ir direto ao ponto. Isso não foi coincidência. Rafael pareceu impressionado com sua percepção. "Você está certa. Não foi coincidência. Eu precisava te encontrar. Precisava saber se vocês estavam bem, se precisavam de algo mais." "Mas por quê?" Marina se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas intensa. "Por que se importa? Você não nos conhece. Fez algo maravilhoso pelo Lucas, pelo qual eu sou eternamente grata, mas agora está aqui, me procurando de propósito. Por quê? O que você quer de mim?" A última pergunta saiu mais defensiva do que ela pretendia, mas Marina havia aprendido a ser cuidadosa. Homens não faziam coisas por nada. Sempre havia um preço, sempre havia expectativas. E ela não estava disposta a pagar certos preços, não importava o quanto precisasse de ajuda. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo difícil. "Porque eu já fui aquele menino, Marina. Eu já fui o Lucas. Eu já sentei em uma mesa simples como essa, vendo minha mãe trabalhar até a exaustão, vendo ela sacrificar tudo por mim. E minha mãe, ela foi você." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não havia esperado por essa resposta. Rafael continuou, sua voz carregada de emoção contida. "Ela trabalhou em 3 empregos simultaneamente quando eu era criança. Limpava casas de manhã, trabalhava em uma lavanderia à tarde, fazia costuras à noite. Eu mal a via. Quando ela chegava em casa, estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos, mas ainda assim sentava comigo para ajudar com a lição de casa, para me perguntar sobre o dia, para me abraçar e dizer que me amava." Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A história era dolorosamente familiar. Eu a vi pular refeições para que eu pudesse comer. Vi ela usar roupas rasgadas para que eu tivesse uniforme escolar novo. Vi ela fingir que não estava com dor quando seus joelhos gritavam depois de passar o dia inteiro de pé. E sabe o que eu prometi a mim mesmo? Que quando eu crescesse, quando eu conseguisse vencer na vida, eu daria a ela tudo. Uma casa boa, roupas bonitas, comida de qualidade, descanso. Tudo o que ela merecia e nunca teve. Rafael pausou, engolindo o nó na garganta. Marina podia ver a dor crua em seus olhos. "Eu estudei como um louco. Consegui bolsa integral em uma universidade federal. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Dormi poucas horas durante anos. Construí meu primeiro negócio do zero, vendendo artesanato que eu mesmo fazia. Depois expandiu, virei revendedor, depois distribuidor. Trabalhei 16, 18 horas por dia. Tudo pensando no dia em que poderia voltar para casa e dizer: "Mãe, consegui. Agora você pode descansar." Marina estava prendendo a respiração, sentindo onde aquela história ia chegar. Mas quando finalmente consegui, quando finalmente tinha dinheiro suficiente, quando comprei uma casa bonita para ela, quando estava pronto para dar tudo o que ela merecia, a voz de Rafael quebrou. Eu cheguei tarde. Ela havia morrido 3 meses antes, sozinha em um hospital público, porque não tinha plano de saúde. De uma doença que poderia ter sido tratada se ela tivesse ido ao médico antes, mas ela não foi porque consultas custavam caro, e ela preferia usar aquele dinheiro comigo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Ela colocou a mão sobre a boca. "Então, quando eu vi você naquela confeitaria..." Rafael olhou diretamente para ela, lágrimas também em seus olhos agora. "Foi como se o universo me desse uma segunda chance. Não para salvar minha mãe, isso é impossível. Ela se foi e nada vai trazê-la de volta. Mas para garantir que outra mãe, outro menino, não passem pelo mesmo. Para que você não morra esperando por dias melhores que nunca chegam.
Para que Lucas não passe o que eu passei. A vida inteira tentando compensar o fato de não ter estado lá quando mais importava. Marina estava chorando abertamente agora, sem se importar com quem pudesse ver. Rafael, eu sinto muito, tanto. Eu também sinto. Todos os dias. Rafael limpou os próprios olhos. Por isso quero ajudar vocês. Não por pena, não por caridade, mas porque preciso fazer isso. Preciso sentir que a luta da minha mãe não foi em vão, que posso honrar a memória dela ajudando outra família que está passando pelo que passamos. Mas como? Marina perguntou. Eu não posso aceitar dinheiro assim. Eu tenho meu orgulho, tenho minha dignidade. Preciso trabalhar, preciso me sustentar. Eu sei, e respeito isso completamente. Por isso não estou oferecendo dinheiro. Rafael se inclinou para a frente. Estou oferecendo uma oportunidade. Uma oportunidade? Marina repetiu as palavras, sua voz misturando esperança e desconfiança. Ela havia aprendido da forma mais dura que oportunidades raramente chegavam sem um preço oculto, sem condições que custavam mais do que valia a pena pagar. Seus dedos apertaram o copo de suco com força, os nós dos dedos ficando brancos. Rafael assentiu, percebendo a tensão no corpo dela. Ele escolheu as próximas palavras com cuidado extremo, sabendo que um movimento errado poderia fazer Marina construir muros ainda mais altos ao redor do coração. Tenho uma empresa. Chamamos de Horizontes Novos. Trabalhamos com consultoria empresarial e gestão de pequenos negócios. Ajudamos empreendedores a transformarem suas ideias em realidade. Marina franziu a testa, confusa sobre para onde aquela conversa estava indo. Isso é impressionante. Mas não entendo o que tem a ver comigo. Eu não tenho empresa. Mal consigo pagar o aluguel. Deixe-me terminar. Rafael sorriu gentilmente. Estamos expandindo e precisamos de pessoas na equipe administrativa. Recepção, organização de documentos, atendimento telefônico, agendamento de reuniões. Nada que exija experiência prévia, apenas disposição para aprender, organização e dedicação. Pelo que vi de você, tem todas essas qualidades. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Rafael, eu agradeço, mas você está oferecendo isso por pena de mim? Porque se for, eu não posso aceitar. Eu preciso conseguir as coisas pelos meus próprios méritos. Não é pena. Rafael se inclinou para a frente, sua voz firme e sincera. É reconhecimento. Você trabalha duro aqui. Eu posso ver pela forma como seu Geraldo confia em você. Como os clientes te tratam. Você é pontual, dedicada, não tem medo de trabalho pesado. Essas são exatamente as qualidades que procuro em alguém da equipe. A diferença é que na minha empresa você teria um salário melhor, benefícios, horário mais humano. Poderia buscar Lucas na escola, ter tempo com ele, não precisar se matar de trabalhar apenas para sobreviver. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente. A possibilidade parecia um sonho distante, inalcançável. Quanto seria o salário? Rafael mencionou um valor que fez Marina engasgar. Era quase o triplo do que ganhava na lanchonete. Com aquele dinheiro, poderia pagar o aluguel sem sufoco, comprar comida decente, talvez até guardar um pouco para emergências. Lucas poderia ter roupas novas, material escolar adequado, talvez até algumas aulas extras que ela sempre sonhou dar a ele. Isso é muito dinheiro, ela sussurrou ainda processando. É um salário justo pelo trabalho que será realizado. Nada mais, nada menos. Rafael manteve o tom profissional. Além disso, oferecemos vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde básico depois do período de experiência e 13º integral. São direitos trabalhistas normais. Plano de saúde. Marina quase desabou ao ouvir aquelas palavras. Lucas tinha crises asmáticas ocasionais e cada ida ao pronto-socorro era um tormento de espera e preocupação. Ter acesso a um médico particular, poder fazer exames preventivos, era algo que ela nem ousava sonhar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou novamente, precisando entender, precisando acreditar que aquilo era real. Por que se importa tanto? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela da lanchonete para as ruas movimentadas lá fora.
Quando falou, sua voz carregava o peso de anos de arrependimento. Porque quando minha mãe estava viva, ninguém deu uma oportunidade para ela. Ninguém olhou além das roupas surradas, da falta de estudo formal, das mãos calejadas. Eles viram uma mulher pobre e descartável, não a guerreira que ela era. Se alguém tivesse dado a ela uma chance, um emprego digno, talvez ela estivesse viva hoje. Talvez eu tivesse tido mais tempo com ela. Marina sentiu uma conexão profunda com aquela dor. Ela entendia perfeitamente. Você está tentando salvá-la através de mim. Talvez. Rafael admitiu sem rodeios. Ou talvez esteja tentando me salvar. Salvar da culpa que me corrói todos os dias. Do sentimento de que todo o sucesso que conquistei não significa nada porque a única pessoa que importava não está aqui para ver. Ajudar você, dar ao Lucas uma vida melhor, me faz sentir que posso transformar essa dor em algo útil, algo que honre a memória dela. Marina limpou as lágrimas que escorriam livremente agora. Ela olhou para seu Geraldo atrás do balcão, o homem que lhe deu emprego quando ninguém mais quis arriscar em uma mãe solteira sem referências. Ele havia sido bom com ela, dentro das limitações dele. Deixá-lo parecia uma traição. Como se lendo seus pensamentos, Rafael falou suavemente. Você não precisa decidir agora. Pense com calma. Converse com seu chefe, dê o aviso prévio adequado se decidir aceitar. Faça tudo da forma correta, mantendo sua dignidade e honrando seus compromissos. Essa é a pessoa que você é. E é exatamente por isso que quero você na equipe. Eu preciso pensar. Marina finalmente disse. Preciso processar tudo isso. É muita coisa de uma vez. Entendo perfeitamente. Rafael tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Era um cartão elegante, com letras douradas em relevo. Meu número está aí. Quando decidir, ou se tiver qualquer dúvida, pode me ligar a qualquer hora. Não há pressão, não há prazo. A vaga estará disponível quando você estiver pronta. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas, passando os dedos sobre as letras em relevo. Obrigada. Por tudo. Pela oportunidade, por se importar. Por ver valor em mim quando ninguém mais vê. Qualquer um com olhos para ver enxerga seu valor, Marina. Rafael se levantou, deixando o dinheiro sobre a mesa. Bem mais do que custava o café e o pão. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. Lucas tem muita sorte de ter você como mãe. Eu tenho sorte de ter ele como filho. Marina respondeu, sua voz carregada de amor. Rafael sorriu tristemente. Minha mãe costumava dizer a mesma coisa sobre mim. Espero que Lucas nunca precise carregar o peso que eu carrego. Espero que ele tenha você por muitos e muitos anos, que possa retribuir tudo enquanto ainda há tempo. Ele vai. Marina prometeu. Vou cuidar da minha saúde. Vou estar aqui para ele. Não vou cometer os mesmos erros. Ela não cometeu erros. Rafael disse com firmeza. Ela fez o melhor que podia com o que tinha. Assim como você está fazendo. Nunca se culpe por circunstâncias além do seu controle. Com essas palavras, Rafael acenou e saiu da lanchonete, deixando Marina sentada ali com o cartão de visita nas mãos e um turbilhão de emoções no peito. Seu Geraldo se aproximou, limpando as mãos no avental. Esse cara te ofereceu trabalho, não foi? Marina olhou para o patrão assustada. Como você sabe? Não sou burro, menina. Vi a forma como ele te olhava, a conversa séria, o cartão. E pelo jeito que você está segurando esse papelzinho como se fosse ouro, deve ser algo bom. Seu Geraldo? O homem ergueu a mão, interrompendo. Olha, Marina, você é uma ótima funcionária. Pontual, honesta, trabalha duro. Mas esse lugar aqui? Ele gesticulou ao redor da lanchonete simples. Isso aqui não é futuro para você. É sobrevivência. Se esse homem está oferecendo algo melhor, algo que vai dar uma vida digna para você e para o Lucas, você seria uma boba de recusar por lealdade a um velho como eu. Mas você me deu uma chance quando ninguém deu. E você pagou essa dívida 10 vezes com seu trabalho. Seu Geraldo sorriu, seus olhos cansados brilhando com sinceridade. Agora é hora de pensar no seu futuro, no futuro do seu menino. Aceita a oferta, menina, com minha bênção. Marina se levantou e abraçou seu Geraldo, que ficou surpreso, mas retribuiu o abraço desajeitadamente. Obrigada. Por tudo.
Sempre. Vai, volta ao trabalho antes que eu fique emotivo e estrague minha reputação de durão. Ele resmungou, mas estava sorrindo. Marina voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe dali. Estava no futuro, imaginando possibilidades que antes pareciam impossíveis. Uma vida onde não precisava escolher entre pagar luz ou comprar comida. Uma vida onde Lucas poderia ter o que precisasse. Uma vida com dignidade. Quando seu turno terminou e ela correu para buscar Lucas na escola, encontrou o filho sentado nos degraus da entrada, desenhando em um caderno surrado. Ele levantou os olhos quando viu a mãe e seu rosto se iluminou. Mãe, olha o que eu desenhei. Marina se ajoelhou para ver o desenho. Era uma família. Uma mulher, um menino e um homem alto de terno. Embaixo, com a caligrafia infantil e irregular, Lucas havia escrito: Minha família feliz. O coração de Marina se apertou. Quem é esse aqui, amor? Ela apontou para o homem. É o Sr. Rafael. Ele é legal. Queria que ele fosse meu pai. Marina sentiu lágrimas queimarem novamente. Como explicar para uma criança que a vida não funcionava assim? Que homens bons não apareciam magicamente para completar famílias quebradas? Mas, olhando para o desenho, para a esperança pura nos olhos do filho, ela não teve coragem de destruir aquele sonho. Ele é uma pessoa especial mesmo. Foi tudo o que conseguiu dizer. No caminho para casa, Lucas tagarelava sobre o dia na escola, sobre os amigos, sobre a professora que elogiou seu desenho de ciências. Marina ouvia cada palavra como sempre fazia, mas uma parte de sua mente estava no cartão de visita guardado no bolso do avental. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Marina sentou-se à mesinha da cozinha com o cartão de Rafael nas mãos. A luz fraca iluminava as letras douradas. Rafael Montenegro, diretor executivo, Horizontes Novos. Ela pegou o celular antigo e digitou o número, seus dedos tremendo. O medo a paralisava, mas pensou em Lucas, nos desenhos dele de uma família completa, nas noites em que ele tossia sem remédio adequado. Marina respirou fundo e ligou. Alô? A voz de Rafael atendeu no terceiro toque. Rafael, é a Marina. Eu quero aceitar a oportunidade. Se ainda estiver disponível. Está disponível. Quando pode começar? Preciso dar aviso prévio ao seu Geraldo. 2 semanas. Rafael sorriu do outro lado da linha. Perfeito. Isso mostra exatamente o caráter que vi em você. 2 semanas depois, Marina começou na Horizontes Novos. O prédio era moderno, intimidador, mas Rafael a recebeu com aquele sorriso gentil que acalmava seus medos. Ele a apresentou à equipe: Clara, de Recursos Humanos, Diego dos Projetos, Patrícia da Secretaria. Todos a acolheram sem julgamentos. Os primeiros meses foram transformadores. Marina finalmente conseguia buscar Lucas na escola, ter tempo com ele, ser mãe de verdade. O menino floresceu, suas notas melhoraram, ele fez amigos e sempre perguntava sobre Rafael. Quando vamos ver o Sr. Rafael de novo? Marina mantinha a relação profissional, mas Rafael começou a aparecer mais em suas vidas. Ofereceu carona na chuva. Foi à apresentação escolar de Lucas. Levou ingressos de cinema. Cada gesto era gentil, sem expectativas. Mas Marina percebia que seu coração acelerava quando via Rafael. Você gosta dele. Clara disse durante o almoço certo dia. Não seja ridícula. Ele é meu chefe. E 2 adultos solteiros que se gostam. A forma como vocês se olham não mente. Tenho bagagem, Clara. Tenho um filho. Não posso arriscar estragar tudo. Às vezes o maior risco é não arriscar nada. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Clara apareceu pálida. Rafael pediu para você ir até a sala dele. É urgente. Marina entrou encontrando Rafael segurando aquela fotografia antiga com sua mãe, os olhos vermelhos. Hoje faz 5 anos desde que ela se foi. E ainda dói como se fosse ontem. Marina não pensou. Rodeou a mesa e o abraçou. Rafael retribuiu com intensidade, enterrando o rosto nos cabelos dela. Marina, você não faz ideia do quanto você e Lucas significam para mim. Vocês trouxeram luz para minha vida escura. Marina se afastou apenas para olhar nos olhos dele. Havia algo diferente ali. Desejo, vulnerabilidade, esperança. Rafael, desculpe, não é profissional. Nunca se desculpe por sentir.
Nos dias seguintes, ambos evitaram ficar sozinhos. A tensão era palpável, até que Lucas, em sua inocência, forçou a situação. No aniversário dele, meses depois, Marina organizou uma festa. Rafael trouxe uma bicicleta azul que fez Lucas gritar de alegria. Você é a pessoa mais legal do mundo. Eu te amo. Rafael se ajoelhou. Eu também te amo, campeão. Lucas então perguntou. Você pode ser meu pai? De verdade? O silêncio foi ensurdecedor. Ser pai é muito sério, Lucas. É sobre estar presente sempre. Você já faz tudo isso. Só falta ser oficial. Mas para isso você precisa estar com a mãe. Lucas olhou para Marina. Você gosta dele? Porque eu acho que ele gosta de você. Marina se ajoelhou. Amor, isso é complicado. Você gosta dele ou não? Marina olhou para Rafael. Sim, eu gosto dele. E você, Rafael? Rafael não desviou o olhar de Marina. Mais do que gosto. Eu me apaixonei por ela. Por vocês dois. O apartamento explodiu em palmas. Depois que todos foram embora, Marina e Rafael ficaram na varanda. Desculpe se Lucas te colocou numa situação difícil. Ele me deu a coragem que eu não tinha. Rafael segurou a mão dela. Marina, não consigo mais fingir. Você é tudo. Tenho medo, Rafael. E se não der certo? E se você perceber que eu não sirvo para o seu mundo? E se der certo? E se for exatamente o que ambos precisávamos? Rafael acariciou o rosto dela. Lucas não é bagagem. Ele é a melhor parte de você. Deixe-me provar que posso ser o que vocês precisam. Marina fechou os olhos, permitindo-se ser vulnerável. Está bem, mas devagar. Pelo Lucas. Devagar. Rafael concordou. E então, sob as estrelas, ele a beijou. Um beijo gentil, respeitoso, cheio de promessas. Um beijo que selava não apenas um romance, mas a união de duas almas feridas que encontraram cura. Os meses seguintes foram de descobertas. Rafael cortejou Marina à moda antiga. Jantares simples, caminhadas no parque com Lucas, noites de filme. Ele aprendeu a fazer panquecas como Lucas gostava. Ensinou o menino a andar de bicicleta. Estava presente nas apresentações escolares, consultas médicas, nos momentos mundanos que constroem família. Marina floresceu sob aquele amor paciente. Lucas ganhou o pai que sempre desenhou. Um ano depois, Rafael se ajoelhou na confeitaria Doce Encanto onde tudo começou. Beatriz assistia chorando. Lucas segurava o anel. Marina Oliveira, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Que família é sobre escolher um ao outro todos os dias. Quer se casar comigo? Marina chorou e disse sim. Lucas pulou nos braços de Rafael. Agora você vai ser meu pai de verdade. Anos depois, Rafael e Marina expandiram a horizontes novos, criando um programa que empregava centenas de mães solteiras. Lucas cresceu forte. Formou-se com honras. Eles tiveram uma menina, Maria, que herdou os olhos de Marina e o sorriso de Rafael. Compraram uma casa com jardim onde Lucas finalmente teve o cachorro que sempre quis. Na parede da sala, Rafael pendurou duas fotos lado a lado. Uma antiga e desgastada dele com sua mãe. Outra recente, Rafael, Marina, Lucas e a pequena Maria abraçados, sorrindo. Duas gerações, duas histórias de luta. Uma mensagem. O amor transforma tudo, porque no final, não foi Rafael quem salvou Marina e Lucas. Eles salvaram uns aos outros e construíram juntos algo que nenhum poderia sozinho. Uma família verdadeira, baseada na escolha diária de amar, de estar presente, de honrar o sacrifício daqueles que vieram antes. A mãe de Rafael finalmente podia descansar em paz. Seu sacrifício não foi em vão. Seu filho aprendeu que sucesso sem amor é vazio, mas amor com propósito pode mudar o mundo, uma família de cada vez. E tudo começou com um menino, um bolo e um homem que decidiu transformar sua dor em bondade.